Eu descobri que a herança da minha família não era realmente minha. E a pior parte, eu só percebi isso depois de já ter assinado tudo. Deixa eu explicar. Meu nome é Rafael. Tenho 28 anos. E até 2 anos atrás, eu levava uma vida completamente comum. Trabalhava em um escritório pequeno de contabilidade. Morava de aluguel. Pagava boleto. E visitava minha avó todo domingo. Ela se chamava Dona Lúcia. Era aquela típica avó brasileira. Casa simples. Cheiro de café o tempo todo. E uma mania estranha de guardar absolutamente tudo. Conta antiga. Revista velha. Envelope. Recibo. Tudo. Eu sempre brincava que, se o mundo acabasse, a casa da minha avó teria provas documentais disso. Só que tinha uma coisa curiosa. Minha avó sempre dizia que aquela casa um dia seria minha. Eu nunca levei muito a sério. Parecia mais uma forma dela dizer que gostava de mim. Eu era o único neto que visitava com frequência. Minha mãe se mudou de cidade. Meus tios eram distantes. Meus primos quase nunca apareciam. Então, naturalmente, eu virei a companhia dela. Levava a mercado. Consertava coisas. Ajudava com a internet. Essas coisas. Nada disso parecia importante na época. Até o dia em que ela morreu. Foi repentino. Um infarto. Eu lembro da ligação da minha mãe. E lembro de sentir um silêncio estranho dentro de mim. Eu sabia que aquele capítulo da minha vida tinha acabado. O velório foi pequeno. Família próxima. Alguns vizinhos. E aí apareceu uma pessoa que eu não via há anos. Meu tio Carlos. Irmão da minha mãe. Ele sempre foi estranho. Não era exatamente ruim. Mas era aquele tipo de pessoa que só aparece quando existe dinheiro envolvido. Durante o velório, ele mal falou comigo, mas me observava, como se estivesse calculando alguma coisa. Na semana seguinte, o advogado da minha avó marcou uma reunião. Todos os familiares foram chamados. Era para abrir o testamento. Eu fui mais por obrigação. Sinceramente, eu não esperava receber nada. Mas aí aconteceu algo que deixou todo mundo em silêncio. A casa inteira da minha avó tinha sido deixada para mim. Eu lembro da expressão do meu tio. Foi como se alguém tivesse tirado o chão dele. Minha mãe parecia surpresa, mas feliz. E o advogado confirmou. Era a vontade oficial dela. Eu herdei a casa. Aquele momento mudou completamente a atmosfera da sala. Meu tio começou a fazer perguntas. Muitas perguntas. Ele queria saber quando o testamento foi feito. Quem estava presente? Se havia testemunhas. O advogado respondeu tudo com calma. O documento era legítimo. Minha avó tinha decidido aquilo 4 anos antes. E pronto. Assunto encerrado. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Nas semanas seguintes, comecei a organizar a casa. Era antiga, mas bem cuidada. Eu pensei em me mudar para lá. Seria melhor do que continuar pagando aluguel. Foi aí que encontrei a primeira coisa estranha. Dentro de um armário antigo. Uma caixa de metal. Cheia de documentos. Até aí nada novo. Minha avó guardava tudo. Mas entre os papéis, tinha um envelope diferente. Amarelado. Sem remetente. Com apenas 2 palavras escritas à mão. Meu nome. Rafael. Aquilo me deu um arrepio. Porque o envelope claramente era antigo. Muito antigo. Eu sentei na mesa da cozinha. Respirei fundo. E abri. Dentro tinha apenas uma folha. Uma carta. Escrita pela minha avó. E a primeira frase dizia: Se você está lendo isso, Rafael, é porque eu não tive coragem de te contar a verdade em vida. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu continuei lendo. E então veio a frase que mudou tudo. Essa casa não foi deixada para você por acaso. Eu senti um nó no estômago. Porque logo abaixo vinha algo ainda mais estranho. Você precisa saber quem realmente é o dono dela. Naquele momento, ouvi alguém bater na porta da casa. 3 batidas. Fortes. E quando eu abri, era o meu tio Carlos. Com um sorriso estranho no rosto. E uma única pergunta: Você já encontrou a carta? Naquele momento,
Eu congelei. Porque eu não tinha contado para ninguém sobre aquela carta. Nem para minha mãe. Nem para o advogado. Nem para ninguém. E mesmo assim, meu tio sabia. Eu tentei disfarçar. Perguntei do que ele estava falando. Ele deu um passo para dentro da casa. Olhou ao redor. E então disse algo que até hoje ecoa na minha cabeça. Rafael, sua avó me contou sobre o envelope. Meu estômago afundou. Eu não sabia se acreditava nele ou não. Mas deixei ele entrar. Sentamos na cozinha. A carta ainda estava na mesa. Ele viu. Pegou. Leu rapidamente. E suspirou. Como se já soubesse exatamente o que estava escrito ali. Depois me olhou. E falou. Então, ela realmente deixou isso para você. Eu perguntei o que aquilo significava. Foi quando ele contou uma história que eu nunca tinha ouvido. Segundo ele, a casa da minha avó não era originalmente dela. Ela pertencia ao meu avô. Só que meu avô não era o verdadeiro dono. Ele apenas administrava a casa para outra pessoa. Um parente distante que morreu nos anos 90. Sem filhos. Sem esposa. Sem herdeiros diretos. Pelo menos. Era o que todo mundo pensava. Mas aparentemente, existia um herdeiro. E quando meu tio falou isso, ele apontou para mim. Você. Eu ri. Porque parecia absurdo. Eu nunca tinha ouvido sobre esse tal parente. Mas então meu tio disse algo que fez o clima ficar pesado. Você nunca achou estranho sua avó te tratar diferente? Eu não respondi. Por quê? Sim. Já tinha pensado nisso. Mas sempre achei que era só carinho de avó. Ele continuou. E aí veio o primeiro plot twist. De verdade. Segundo ele, minha avó não era minha avó biológica. O silêncio que veio depois disso foi pesado. Eu senti um frio subir pela coluna. Perguntei do que ele estava falando. Ele disse que minha mãe foi adotada quando era bebê. E que quase ninguém na família sabia disso. Minha avó sempre manteve isso em segredo. Eu fiquei sem palavras. Porque aquilo mudava tudo. Tudo mesmo. Se minha mãe era adotada, então tecnicamente, eu não tinha laço de sangue com ela. Mas então eu perguntei. E o que isso tem a ver com a casa? Meu tio respirou fundo. E disse a frase que abriu a segunda camada da história. O dono original da casa era seu verdadeiro bisavô. Eu senti o mundo girar. Segundo ele, minha avó sabia disso. Sabia que existia um descendente legítimo. Sabia que esse descendente era eu. E por isso, deixou a casa no meu nome. Para corrigir a história. Eu fiquei completamente perdido. Era informação demais. Perguntei por que ela nunca contou isso. Meu tio respondeu rápido. Porque ela tinha medo. Medo de quê? Ele respondeu. Da sua mãe descobrir. Naquele momento, tudo começou a fazer um sentido estranho. Se minha mãe descobrisse que era adotada, a família inteira mudaria. Mas aí veio a parte que realmente me assustou. Meu tio disse que a casa valia muito mais do que eu imaginava. Porque o terreno inteiro da região estava sendo comprado por construtoras. E aquela casa específica ficava exatamente no meio de um projeto de condomínio. Eles estavam oferecendo muito dinheiro. Muito mesmo. Foi então que percebi algo. Meu tio não estava ali por causa da história da família. Ele estava ali por causa da casa e do dinheiro. Eu perguntei quanto. Ele falou um número que eu nunca tinha visto na minha vida. Nem perto. Mas então ele disse algo ainda mais estranho. Eu posso resolver tudo isso para você. Eu franzi a testa. Ele explicou. A construtora já tinha interesse. Já tinha proposta. E ele poderia intermediar. Em troca de uma porcentagem. Era aí que estava o plano dele. Só que naquele momento, eu lembrei da carta. Ainda havia algo que eu não tinha contado para ele. A última frase. Eu peguei o papel novamente e li em voz alta. Rafael, se alguém tentar comprar esta casa rapidamente, não aceite. Meu tio ficou em silêncio por alguns segundos.
E então perguntou: o que mais ela escreveu? Eu continuei lendo. E a frase seguinte: mudou tudo novamente. Porque existe algo nesta casa que ninguém mais sabe. Meu tio ficou imóvel. Eu continuei lendo. A carta dizia que a casa não era importante pelo valor do terreno, nem pela localização, nem pelo dinheiro. Era importante por algo escondido ali. Algo que meu avô descobriu anos atrás. Mas nunca contou para ninguém. Nem para os filhos. Nem para os netos. Só para ela. Segundo a carta, existia um compartimento escondido na casa, construído junto com a estrutura original. E dentro dele havia documentos. Documentos que provavam algo sobre a origem da propriedade. Algo que poderia mudar quem realmente era dono de toda aquela área. Eu parei de ler. O silêncio na cozinha ficou pesado. Meu tio parecia nervoso. Muito mais nervoso do que antes. Ele perguntou: onde ficava esse compartimento? Mas a carta não dizia. Só deixava uma pista. Procure onde o tempo parou. Eu fiquei olhando a frase. E então algo me veio na cabeça. O relógio. O relógio antigo da cozinha. Ele estava parado. Desde que eu era criança. Sempre marcando o mesmo horário. Eu levantei devagar. Fui até ele. Tirei o relógio da parede. Atrás dele havia uma pequena abertura. Meu tio levantou da cadeira. Na mesma hora, o olhar dele mudou completamente. Eu coloquei a mão dentro da abertura e senti algo. Uma caixa pequena de madeira. Eu puxei devagar. Coloquei na mesa e abri. Dentro havia vários documentos muito antigos. Escrituras, registros, mapas e uma pasta específica com o nome da família. Eu comecei a ler. E então entendi. O terreno inteiro daquela região originalmente pertencia ao meu bisavô. Não só aquela casa. Tudo. Várias quadras. O bairro inteiro. Mas nos anos 70, uma série de documentos foi alterada. Transferências estranhas. Vendas suspeitas. Assinaturas que não batiam. Era praticamente uma fraude imobiliária gigantesca. Meu avô descobriu isso anos depois. Mas nunca teve dinheiro para brigar na justiça. Então ele guardou tudo, esperando que um dia alguém da família pudesse resolver. Meu tio ficou pálido, porque ele percebeu a mesma coisa que eu. Se aqueles documentos fossem reais, o valor envolvido não era mais apenas uma casa. Era um bairro inteiro. Foi então que encontrei outra carta, dobrado no fundo da caixa, endereçada para Carlos, meu tio. Ele pegou a carta, leu e ficou completamente em silêncio. Eu pedi para ver. E a carta dizia apenas uma coisa: Carlos, eu sei que foi você. O clima na cozinha ficou pesado. Muito pesado. Porque logo abaixo vinha a explicação. Meu avô descobriu quem ajudou a alterar os documentos. Quem levou os papéis originais. Quem participou da fraude. E esse nome era o do meu tio. Ele era jovem na época. Trabalhava em um cartório. E foi usado por pessoas maiores no esquema. Meu tio não disse nada. Não negou. Não explicou. Apenas ficou olhando para a mesa. Depois de alguns minutos, ele levantou e disse algo que eu nunca esqueço. Eu passei a vida inteira tentando encontrar esses documentos. Ele respirou fundo e completou. Porque eu sabia que um dia eles iam me destruir. Ele saiu da casa sem olhar para trás. Nunca mais apareceu. Meses depois, eu levei os documentos para um advogado. A investigação começou. Demorou muito tempo. Anos. Processos. Perícias. Audiências. Mas uma coisa ficou clara. Minha avó não deixou a casa para mim por carinho, nem por preferência. Ela deixou porque sabia que eu era a única pessoa da família que ainda pisaria naquela casa. A única pessoa que encontraria a caixa. E a única pessoa
Que poderia terminar. Uma história. Que começou décadas atrás. Hoje. A casa ainda é minha. E a investigação sobre as terras ainda está acontecendo. Mas às vezes, quando eu sento na cozinha, eu olho para o relógio parado na parede. E penso em uma coisa. Minha avó sempre dizia que aquela casa era minha. E agora eu finalmente entendi. Ela nunca estava falando sobre a casa. Ela estava falando sobre a verdade.